Você já teve certeza absoluta que uma ação ou criptomoeda ia decolar e de repente ela desabou? Ou então pesou a mão no investimento que tinha tudo para dar certo, mas ele ficou ali só de lado? Se isso já aconteceu com você, fique tranquilo que você não está sozinho. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como o pensamento determinista pode arruinar a sua estratégia de investimentos. E é claro, o que você pode fazer para evitar esse erro fatal. Então fica comigo até o final porque eu vou te dar dicas práticas para proteger o seu patrimônio já na montagem de portfólio e na seleção dos seus ativos. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se gostar muito, você pode fazer sua doação lá no Apoia-se, também pelo Pix do canal. Inclusive é por lá que você consegue acesso liberado completo a todas as funções do nosso site de valuation. Todos os links estão na descrição. O pensamento determinista é a ideia de que se você seguir uma estratégia ou agir de acordo com uma premissa específica, terá um resultado garantido, como se o mercado fosse sempre previsível. Essa premissa já se mostra errada logo no começo. Afinal, as condições econômicas que as empresas enfrentam conforme os ciclos econômicos passam não se repetem perfeitamente, tal como não se repete a visão de mundo e sentimento das pessoas que compõem o mercado em cada fase econômica. A realidade está em constante evolução. A história rima, como nos ensina Warren Buffett, mas a natureza cíclico-progressiva da vida garante a constante mudança e transformação. A história rima, mas cada vez se desdobra de formas práticas um pouco diferentes, mesmo que com suas similaridades. No mundo dos investimentos, o determinismo pode ser extremamente perigoso. Muita gente acredita que é possível prever com certeza os movimentos de mercado, ou que se uma empresa X está liderando, ela necessariamente continuará nessa posição dominante. Esse tipo de pensamento pode te levar às decisões ruins, porque acaba ignorando um dos fatores mais importantes nos investimentos, o risco. Aqui no Brasil temos diversos exemplos de empresas que pareciam ser queridinhas do mercado por alguns períodos de tempo e que acabaram surpreendendo negativamente. Um exemplo clássico é a Via, a antiga Via Varejo. Lá em 2020, com o boom das compras online, durante a pandemia, a empresa disparou. Muitos investidores acreditaram que a Via iria surfar por muito tempo essa onda de crescimento do e-commerce. Mas o que aconteceu? As lojas físicas foram reabrindo, a concorrência seguiu forte e o crescimento não veio de acordo com as expectativas. A ação, que chegou a ser vista como uma das grandes do varejo, segue despencando. De modo que a gente foi saindo desse momento onde ela estava sendo muito falada nas redes sociais, até aqui no YouTube, e muitas pessoas compradas na tese da empresa. Mas eu também já escolhi ativos errados. O que diferencia o bom investidor do investidor que não vai saber manejar seu portfólio está exatamente no controle dos riscos. A pessoa que acreditou na Via, comprou, manteve uma alocação pequena, sofreu pouco com a queda da ação. A Via, mesmo na época, já era uma empresa com histórico inconsistente e vários períodos de prejuízo. Mesmo que se acredite muito na tese de uma empresa, se ela é muito arriscada, devemos conter a nossa exposição. Quando eu fiz o vídeo da Ambipar, por exemplo, eu alertei do alto risco e que essa deve ser uma posição contida, como faço em todos os vídeos de empresas de maior risco. O problema do pensamento determinista é que ele ignora o principal aspecto do mercado financeiro, a incerteza. O mercado é cheio de variáveis que estão fora do nosso controle. Mudanças na economia, decisões políticas, crises globais e todo tipo de evento imprevisível, como a própria pandemia. Além de fatores estatísticos, como por exemplo o movimento do preço de uma ação ser aleatório no curto prazo ali de até 3 anos, só mostrando correlação com o lucro depois disso. Quando você aposta que uma empresa ou ativo vai seguir sempre na mesma trajetória, você está, na verdade, ignorando todos esses fatores. E o resultado? Você fica vulnerável a surpresas e nem sempre boas. E uma surpresa ruim, numa carteira com vasta exposição a esse risco específico, pode ser devastador. É por isso que a gente ouve um monte de história de fulaninho que perdeu dinheiro na bolsa, ficou traumatizado e não mexe mais com essas coisas. Isso por si só já pede uma saudável diversificação, para a qual eu vou no fim do vídeo pegar na sua mão e explicar como você tem que planejar isso. Mas então qual é a alternativa? E é o pensamento probabilístico. Em vez de pensar que uma ação ou investimento tem cenários garantidos pela sua frente,
você precisa trabalhar com cenários possíveis e probabilidades. Por exemplo, ao investir, você sempre deve se perguntar: e se o mercado cair? E se a economia desacelerar? E se a concorrência aumentar? E se surgir uma tecnologia superior? Ao considerar diferentes cenários, você está se preparando para o inesperado. E é isso que diferencia o investidor amador de um investidor inteligente e bem preparado. Devemos sempre encarar nossa construção de portfólio ponderando os principais cenários de risco para todos os ativos que selecionamos para nossa carteira. Sim, você não deve montar sua carteira analisando o retorno. Você tem que analisar sua carteira pela ótica do risco e controlar o risco ao qual você se expõe, especialmente para quem vai seguir uma estratégia de buy and hold, onde você vai enfrentar períodos de queda generalizadas. Isso porque o buy and holder vai ficar aí 15, 20, 30 anos no mercado. E digo mais, esses períodos de queda generalizadas são bem-vindos, porque a construção de patrimônio é gradual. Para construir riqueza, a gente tem que aportar mês após mês durante anos ou décadas. Durante as quedas, os nossos aportes compram muito mais. O que temos que fazer é apenas selecionar boas empresas com bons fundamentos e boas perspectivas de futuro, montar uma carteira de acordo com o que eu vou te ensinar daqui a pouco e comprar todos os meses. Ser consistente com a sua estratégia por anos e anos. O segredo para o sucesso no longo prazo é gerenciar os riscos e estar preparado para os altos e baixos do mercado. Agora, vou te dar dicas práticas para você evitar o pensamento determinista e investir de forma mais inteligente. Em primeiro lugar, diversifique sua carteira de investimentos. Não coloque todo o seu patrimônio em uma única ação ou setor. A diversificação é chave para minimizar os riscos e aumentar as suas chances de sucesso. Recomendo também que você analise cenários diferentes para o futuro da empresa antes de investir. Antes de fazer qualquer investimento, pense pelo menos em 3 cenários, um otimista, um neutro e um pessimista. E pondere como tais cenários afetam não só a empresa que você está comprando, mas a sua carteira como um todo com base na alocação-alvo que você tem para essa empresa. Determine sua alocação ao ativo com mais essa informação. Ajuda a se preparar para qualquer eventualidade. E por final, como havia prometido, vou mastigar para você aqui como você faz tudo isso que eu estou falando na prática. Durante a criação de um portfólio de investimentos, o que deve estar na sua mente é uma carteira bem protegida da maior parte dos riscos. Isso significa fazer uma diversificação inteligente, uma diversificação onde os riscos e cenários benéficos das empresas são complementares. Primeiro, você vai estudar e filtrar os ativos da sua carteira. Então, tendo selecionado aqueles que mais gosta e que acredita na tese, vai identificar os cenários onde cada uma dessas empresas teria os seus fundamentos e resultados afetados. Então, buscar uma empresa que se beneficie exatamente desse cenário que é prejudicial para as principais posições da sua carteira. Isso é uma forma essencial de aplicar esse manejo de risco na própria construção da sua carteira, que você manterá para o longo prazo aportando ali mensalmente. Vou te dar um exemplo. Se você tem como principal da sua carteira ali uma BB Seguridade, uma empresa grande, sólida, boa pagadora de dividendos, inclusive ótima opção para ter destaque numa carteira de fato. Essa é uma empresa que tem vias para se beneficiar até de cenários com juros altos. E mesmo com os defaults do agro que a gente está vendo em vários FII agro, ela está mantendo bons resultados. Mas tem risco ali, por exemplo, de uma crise ambiental que prejudicasse vários dos seus segurados e gerasse uma alta sinistralidade para a empresa. Então, de certa forma, ela compartilha um perfil de risco com empresas do agronegócio brasileiro. Então, já vemos que a sua exposição a outras empresas do tipo, como a Três Tentos, SLC Agrícola, Brasil Agro, Kepler Weber ou a que for, não podem estar tão grandes. Basicamente, você tem que conseguir pensar em camadas mais profundas as relações de riscos entre os ativos da sua carteira. Um exemplo que eu sempre dou aqui nos vídeos é caso nesse mesmo cenário com a BB Seguridade em destaque na sua carteira, você quisesse ainda botar uma das que eu falei porque acredita muito na empresa, gosta muito do setor agro, etc. Beleza, coloca, e aí você pode olhar talvez para uma empresa que tem um risco com o custo alto de commodities agrícolas, como uma Camil ou uma M. Dias Branco, por exemplo. Isso, é claro, pensando aqui na sua carteira de renda variável no Brasil,
que por sua vez deve ser equilibrada com uma parte da sua carteira que é dolarizada. E, obviamente, também com uma alocação em renda fixa. E por aí vai. Se for muito trabalho, no exterior começa só com o ETF do S&P 500 até estudar mais e começar a montar a carteira de lá. Mas vá montando sua carteira com esse cuidado. Se preocupe de ter riscos complementares e de ter empresas que se beneficiam dos riscos que são os principais para sua carteira, e você vai ver que os seus resultados poderão ser muito melhores. Comenta aqui embaixo se você aplica esse tipo de estratégia e como você busca cruzar os riscos na sua carteira. Inclusive, deixa alguns exemplos aí desses riscos complementares para que todo mundo possa aqui crescer junto. E lembre-se, o mercado financeiro é imprevisível e o pensamento determinista pode ser um dos maiores inimigos do investidor. Ao adotar o pensamento probabilístico, analisar os cenários diferentes e diversificar sua carteira, você vai estar muito mais preparado para enfrentar os riscos e aproveitar as oportunidades. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like e compartilha esse vídeo com aquele amigo que acha que investir é só sorte. E claro, se inscreve no canal para mais dicas que vão te ajudar a investir de forma mais consciente e estratégica. Muito obrigado por assistir até aqui, bons investimentos e até a próxima!